Olá, pessoal. Meu nome é Ivan Xavier, sou professor da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF. Agradeço a oportunidade oferecida pelo Congresso Internacional Movimentos Docentes, CMD 2022. E o nosso trabalho é sobre pesquisa em tempos de pandemia, ações do acervo Vanguard 2020 e 2022. Esse trabalho é um trabalho conjunto com a professora Denise Nunes, eu, Ivan Xavier, professor Oswaldo Souza e os alunos Gabriel Antunes e Júlia de Almeida. O nosso trabalho constitui-se do estado da arte da pesquisa, que a gente denomina Diálogos no Acervo Bongard, desenvolvida pelo Grupo de Estudo de Arquitetura e Concepção Estrutural, GEASE, da nossa escola, a Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF. Bom, a imagem ao lado a gente consegue perceber, essa é uma imagem produzida por Le Corbusier, sobre precisões sobre um estado presente da arquitetura e urbanismo, essa relação intrínseca da arquitetura e da sua concepção estrutural. Quais são os objetivos da nossa pesquisa? É identificar e estudar o acervo Emílio Bongard, o diálogo estabelecido dos projetos arquitetônicos na concepção estrutural, conforme falei anteriormente, e também promover o resgate de um grande número de projetos de arquitetura e estrutura realizados no Brasil nas primeiras décadas do século XX. Aqui nós temos uma imagem do engenheiro Emílio Henrique Baumgart. Quais são os desafios da nossa pesquisa, né? O acervo Emílio Baumgart vem sendo organizado e catalogado desde o ano de 2019 pelos membros do GEAS, no Núcleo de Pesquisa e Documentação NPD na UFRJ. A pandemia do Covid-19 impôs isolamento social e a impossibilidade de acessar presencialmente essas instituições a partir do ano de 2020. Então, a partir desse ano, 2020, o início da pandemia, a nossa pesquisa no acervo foi realizada com base dos dados levantados nos anos anteriores e complementada por pesquisa no meio digital, através de fontes primárias e fontes secundárias. Essas fontes foram muito importantes, eu posso citar algumas delas aqui, como os sites das instituições, o Arquivo Nacional, o próprio Google Acadêmico, a Biblioteca da Alerj, a Hemeroteca Digital Brasileira, da Fundação da Biblioteca Nacional, as plataformas de fomento à informação da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior, que é o CAPES, e como fontes primárias. E também pesquisamos jornais da época de construção dos edifícios como fontes secundárias, além de artigos, dissertações e teses de doutorado. Aqui nós temos uma imagem de alguns exemplos de elementos coletados, né, no acervo presencial. A primeira imagem da esquerda aqui é a obra do Berço, que está localizada no Rio de Janeiro, junto à Lagoa Rodrigues de Freitas, um detalhamento do pilar aí que a gente descobriu no acervo. Aqui também eu tenho outro exemplo, que é o almoxarifado do Ministério da Aeronáutica, com um corte muito interessante, né? Também tem o projeto da construção das vilas no Rio de Janeiro, um desenho extraordinário, e também o detalhe da construção do viaduto Santa Teresa em Belo Horizonte. O modelo híbrido de pesquisa, a partir de 2021.1, além desse acervo que a gente pesquisou no NPD da UFRJ anteriormente, né, com desenhos originais de projetos, foram realizadas também consultas no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, na Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, que é a SEDAI, e no Acervo Público do Estado do Rio de Janeiro, a PEG, e também no Registro Geral de Imóveis, né, do Rio de Janeiro. Em relação ao direcionamento da pesquisa, né, para a gente dar um norte e também estabelecer uma metodologia de análise, eu empreguei os trabalhos do Roberto Lobato Correia, um trabalho de 93, que fala sobre os agentes responsáveis pela transformação no espaço urbano, entre elas a produção dos processos de verticalização que ocorreu nesse período.
E também utilizamos a obra de Philippe Panerai, né, de 83, cujo método de análise urbana sugere classificar um conjunto de edifícios por uma similaridade, ou seja, através de categorias. Então, desta forma, com esta orientação, nós tivemos bolsistas através do PIBIC-CNPq e também da FAPESP. E foram estudados 6 edifícios de apartamentos localizados na zona sul do Rio de Janeiro, durante o período inicial da verticalização da cidade do Rio de Janeiro, entre as décadas de 20 e 30, que fazem parte da fase inicial do escritório técnico Emílio Baumgart. Muito bem, esses edifícios multifamiliares estudados, né, são o edifício Tamandaré, o edifício Milton, Laporte, no bairro do Flamengo, e os edifícios Arpoador, Roxy e Ribeiro Moreira, no bairro de Copacabana. Na primeira fase da pesquisa, nós estudamos Flamengo, no bairro do Flamengo, os edifícios Laporte, o edifício Milton e também o edifício Tamandaré. O Laporte teve sua blitz em 35, o Milton a sua conclusão em 1930 e o Tamandaré também a sua conclusão em 1929. O que a gente percebe aí é, de fato, que existe uma similaridade entre a concepção arquitetônica e a própria estrutura, né? Sua concepção estrutural. Esses edifícios também são marcados por uma produção de arquitetura rica, né, ligada aos valores da época e também à tradição. Na segunda fase da pesquisa, que foi realizada no bairro de Copacabana, nós selecionamos o edifício Arpoador, que a sua construção foi de 33, o edifício Rox, que teve sua inauguração em 1938, e o edifício Ribeiro Moreira, em 1930. A gente percebe claramente que tem uma lógica também de arquitetônica, né, muito parecida com os edifícios ainda produzidos até hoje, e esses edifícios são voltados para uma classe média imbuída de valores como a modernidade, né? Muito bem. Aqui nós vamos contribuir com o potencial que a nossa pesquisa tem, né? Ou seja, o primeiro aspecto é o conhecimento dos edifícios multifamiliares em altura que marcam as transformações da cidade. É importante ter isso registrado. O segundo aspecto é estudar as obras do ponto de vista da tectônica, na relação intrínseca entre arquitetura e estrutura, aquilo que nos garante construtibilidade. O terceiro aspecto é entender e estudar as correlações sobre a concepção arquitetônica e o contexto da produção, a partir das perspectivas históricas e social e as inserções no espaço urbano daquela época. Além disso, nós temos a importância dos agentes relacionados a construções através do envolvimento na questão de ordem política e econômica. Também temos as questões culturais, as transformações culturais que afetaram a população carioca, a alteração da paisagem, inclusive, e a imagem do Rio de Janeiro no começo do século XX. E também incorporar essa discussão acadêmica do objeto arquitetônico no espaço da cidade. Ainda muito poucos estudados, que constitui um corpus aí muito importante que servirá de base para outras pesquisas. Bom, o tema e o próprio acervo Vermelho é muito vasto. A gente está no trabalho inicial e a gente reconhece essa importância. Eu quero aproveitar e agradecer o Congresso Internacional de Movimentos Docentes pela oportunidade, né? E também agradecer aos membros do grupo de estudos de arquitetura e concepção estrutural, o GEAS, através da professora Denise Nunes, eu, professor Ivan Xavier, professor Oswaldo Souza e os estudantes da Escola de Arquitetura e Urbanismo, Gabriel Antunes e a Júlia Almeida. Muito obrigado e abraço a todos.